boa noite. Sobe para 28 o número de desaparecidos na cidade de Mariana, em Minas Gerais, após o rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco. São 13 trabalhadores e 15 moradores da região. Há risco de ruptura de uma 3ª barragem. O tsunami de lama avança em direção ao estado do Espírito Santo. Veja também nesta edição de sábado do Jornal da Cultura. China e Taiwan se reúnem pela primeira vez desde a cisão política entre os dois países há 66 anos. O encontro aconteceu em Singapura. A OMS, Organização Mundial da Saúde, está finalmente livre da epidemia de ebola em Serra Leoa. Mais de 8 mil pessoas foram infectadas pelo vírus no país da África Ocidental. Ganha força a tese de atentado contra o avião russo que caiu no Sinai. O Comitê de Investigação informa que um barulho interrompeu as gravações na cabine dos pilotos. Estudo revela que a capacidade dos brasileiros para falar e ler inglês diminuiu muito. Especialistas alertam os atletas de fim de semana. Fazer exercício sem preparo físico pode fazer mal à saúde. E uma exposição no Museu Afro-Brasil em São Paulo reúne parte do acervo de imagens de Pierre Verger, um dos maiores fotógrafos do mundo. Subiu para 28 o número de pessoas desaparecidas depois do rompimento de 2 barragens na zona rural de Mariana, no interior de Minas Gerais. 13 dos desaparecidos são funcionários da empresa Samarco, responsável pela exploração de minérios na região. E os outros 15, moradores do distrito de Bento Rodrigues. Até agora, 2 mortes foram confirmadas. As buscas por sobreviventes são feitas por helicóptero e drones. A estimativa é de que 2.000 pessoas tenham sido afetadas pela lama. No distrito de Bento Rodrigues, 158 das 180 casas ficaram destruídas. O trabalho foi intenso nesse sábado. A Defesa Civil, bombeiros e voluntários retiraram os moradores que estavam em regiões mais altas. 500 pessoas resgatadas tiveram contato com minérios de ferro e produtos químicos e passaram por descontaminação preventiva. Elas foram encaminhadas para abrigos em Mariana, a 25 quilômetros de distância. Lá receberam doações vindas de todo o Brasil. A preocupação agora é que uma 3ª barragem também se rompa. Desde a quinta-feira, dia do acidente, ela é monitorada pelos técnicos da empresa Samarco e por representantes do Ministério Público e, até o momento, não sofreu avarias. A enxurrada de lama impossível de ser parada já atingiu afluentes do Rio Doce no leste de Minas Gerais. O Serviço Geológico do Estado alertou 15 cidades que formam a bacia do rio e que podem ser atingidas por enchentes, entre elas Baixo Gandu, Colatina e Linhares, já no estado do Espírito Santo. Em contato com rios, a lama, que ainda não se sabe se é ou não tóxica, pode causar a morte de peixes, destruição de vegetação, assoreamento de rios e comprometer a captação de água. Apesar disso, os representantes da Samarco dizem que não há dano ao meio ambiente. O Ministério Público vai fazer uma investigação para mensurar o impacto. As 2 barragens se romperam no final da tarde de quinta-feira e as autoridades de Minas Gerais já consideram esse o maior desastre ambiental já registrado no estado. Os desabrigados reclamam que não houve um aviso prévio como sirenes de emergência. Já a empresa Samarco garante que o plano de emergência foi cumprido à risca. Encontro histórico. Pela primeira vez em mais de 60 anos, os presidentes da China e de Taiwan se reuniram em Singapura. Aperto de mãos e sorrisos marcaram um encontro histórico. Os presidentes da China, Xi Jinping, e de Taiwan, Ma Ying-jeou, celebram hoje a primeira reunião entre as duas partes desde a separação política há 66 anos. Os dois países romperam na Revolução Comunista de 1949. O encontro começou com breves discursos de ambos os presidentes, que foram transmitidos pela televisão, antes do início de uma conversa a portas fechadas. Xi afirmou que China e Taiwan deram hoje um passo histórico. A reunião, realizada em Singapura, um local considerado neutro, foi apenas simbólica, já que não houve nenhum tipo de acordo e a China ainda não considera Taiwan um país independente. E uma boa notícia: a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da epidemia de ebola em Serra Leoa. O anúncio foi recebido com aplausos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, Serra Leoa está livre do ebola. Um país é considerado isento do vírus quando fica 42 dias sem registrar nenhum novo caso. Mas ainda assim, Serra Leoa terá apoio da OMS até fevereiro do ano de 2016. O ebola se espalhou pelo país em maio de 2014. Mais de 8 mil pessoas foram infectadas. Quase 4 mil morreram, entre elas 221 profissionais da saúde. Segundo o Banco Mundial, por conta do vírus, Serra Leoa perderá mais de $1 bilhão do PIB, uma redução da economia superior a 20%. Serra Leoa é considerado um dos países mais pobres do mundo. A tese de que uma bomba teria derrubado o avião russo na península do Sinai, no Egito, ganha força. No Cairo, o governo resiste à hipótese. Fontes próximas às investigações alegam que um atentado seria a explicação para a queda do Airbus A321 na semana passada. Dados das caixas pretas mostrariam que tudo estava normal na aeronave até o minuto 24, quando elas deixaram de funcionar subitamente. A hipótese é de que havia uma bomba dentro do avião, que explodiu pouco depois de decolar do balneário Sharm el-Sheikh, no Egito. 224 pessoas morreram. Hoje, o ministro de Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, disse em entrevista que ainda não há uma explicação conclusiva, mas não descartou a possibilidade do atentado. Um grupo extremista do Estado Islâmico chegou a reivindicar a queda do avião, que seria em represália à participação da Rússia na guerra síria. Mas o grupo não explicou como teria executado o ataque. A suspeita de terrorismo levou a Rússia a suspender ontem voos para todo o Egito. Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda e Escandinávia também cancelaram viagens ao país. O Museu da Imagem e do Som em São Paulo dedica o final de semana a um tema delicado e muito debatido nos dias de hoje: a imigração. Uma série de debates, filmes e uma exposição de fotos fazem parte do evento. Árabes, africanos, haitianos, bolivianos. Nacionalidades diferentes, mas com histórias semelhantes. Todos são imigrantes acolhidos pela capital paulista. A exposição exibida pela primeira vez em São Paulo no MIS, Museu da Imagem e do Som, trouxe para o público muito mais que imagens. As lentes do fotógrafo Chico Max registraram o sentido humanitário e cidadão de homens, mulheres e crianças refugiados. E aqui as pessoas terão a oportunidade de ver eles retratados de uma maneira digna. E com isso eu espero que quando você se deparar com alguém de verdade na rua, você olhe de uma maneira diferente. Não há nenhum tipo de produção nas imagens e todos foram convidados a serem fotografados do jeito que estavam, no momento do registro. Muitas vezes o imigrante é retratado na condição de necessidade. Nos acostumamos a esta cena, mas o imigrante tem uma beleza, uma riqueza cultural, de história pessoal e comunitária que tem que ser resgatada. A exposição fica aberta ao público até amanhã no MIS, do meio-dia às 6 horas da tarde. Inicia as ações em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que será celebrado no dia 10 de dezembro. E mais de 100 editoras independentes estavam numa exposição de livros na maior biblioteca pública de São Paulo, a Mário de Andrade. As publicações são de diversos temas e gêneros, como literatura, ficção e romance. O público participou de oficinas de encadernação, serigrafia e palestras sobre o mercado independente. A Feira Miolos acontece todos os anos na Biblioteca Mário de Andrade. O objetivo é estimular a leitura e produção de novos livros. O Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe a 3ª edição do Festival Gastronômico Sabor. 60 barracas oferecem pratos típicos do interior e do litoral paulista. Tem também espaço para alimentos orgânicos e atrações musicais. A feira acontece até este domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. O nível de habilidade dos brasileiros para falar e ler inglês caiu. Segundo o estudo de uma das maiores escolas de ensino pela internet, o chamado nível de proficiência no país deixa muito a desejar. Inferior ao de habitantes de países como Singapura, México, Peru e Chile. Que nota você daria para o seu desempenho na língua inglesa? About 9, 10. Traduz para quem não entende? Sim, 9 ou 10. Por que é importante estudar outra língua? Tudo que faz bem vai acrescentar.
Stella Mirabelli, 18 anos, estuda desde os 10. Vai concluir o nível avançado. Eu consigo assistir filmes em legenda, eu consigo entender tudo que eu leio em inglês. A garota está mais para a exceção do que para a regra entre os brasileiros. O estudo que mede o domínio da gramática, vocabulário, compreensão e leitura de adultos que não têm o inglês como língua nativa foi feito envolvendo pessoas de 70 países, por uma escola que é uma das maiores em termos de ensino de inglês pela internet. O Brasil ficou na posição de número 41, perdeu 3 posições em relação ao ranking de 2014. Em primeiros lugares ficaram os habitantes da Suécia, Holanda e Dinamarca. A professora Nilce Schaud diz que para aprender é preciso se expor à língua. Ouvir música, viajar, assistir séries, ouvir bons exemplos de falantes da língua. Diretora de escola de ensino de inglês desde 86, Sônia Cury afirma que o aprendizado de outras línguas vale não só pelas conquistas profissionais que pode trazer. Ela tem a possibilidade de aumentar muito o conhecimento dela, porque ela vai ler literatura, ela vai poder fazer estudo dirigido no idioma, né? Então isso desenvolve muito, o processo de desenvolvimento é muito grande. Veja, daqui a pouco, o convívio com cães no primeiro ano de vida pode reduzir em 13% o risco de desenvolver asma durante a infância. E ainda os riscos que os exercícios no fim de semana podem trazer à sua saúde. Quem nunca ouviu dizer que o convívio de crianças com animais pode causar doenças respiratórias? Agora, um novo estudo surpreende os especialistas e afirma: os bichinhos podem reduzir a chance de desenvolver asma. Os melhores amigos de Valentina são os cachorros. 4, que brincam, protegem e aprendem com a menina. Foi através deles que ela começou a engatinhar para seguir. Foi brincando com a ração que ela aprendeu a dividir a comida dela, porque eles deixavam ela brincar com a deles, entendeu? Então eu acho que os animais na vida da Valentina só tem a acrescentar. O contato das crianças com os animais por muito tempo foi recriminado pelos médicos. Agora, já há quem defenda que ele pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a evitar alergias nos pequenos. Um estudo feito na Suécia com 650 mil meninos e meninas revela que ficar exposto a um cão no primeiro ano de vida reduz em 13% o risco de desenvolver asma. Para crianças que vivem em fazendas com outros animais, as chances de ter a doença caem pela metade. Para esta pneumologista, é preciso considerar que a Suécia tem condições climáticas e sociais muito diferentes do Brasil. Mesmo assim, ela acredita que a convivência entre gente e bicho é positiva. Só as crianças alérgicas exigem mais cuidados. Aquele convívio saudável. Eu, pessoalmente, eu acho que cachorro é no chão, não precisa dormir na mesma cama que a gente. A gente pode minimizar um pouquinho a exposição aos alérgenos na medida do possível. Valentina quase nunca adoece. Para a mãe, o segredo de tanta saúde... Ela é mais feliz por crescer com os cachorros. Uma adolescente australiana com mais de 600 mil seguidores no Instagram chamou a atenção dos internautas quando ela resolveu apagar praticamente todas as fotografias que publicou nos últimos anos. Agora ela faz campanha contra as redes sociais. Para conversar com a gente sobre a influência das redes sociais, recebemos Luciana Rufo, psicóloga do Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC de São Paulo. Obrigada pela presença aqui hoje, Luciana. Essa australiana, essa jovem, né, ela é Sienna O'Neill, ela mostrava uma vida feliz e perfeita aí nas redes sociais, né? E agora ela diz que cansou da falsidade. Essa reação te surpreende de alguma forma? Na verdade, um pouco, né? Acho que ela sabia de tudo isso. Quando ela começa a construir esse perfil, ela vai, de alguma forma, alimentando. Ela sabe tudo que ela tinha que fazer para estar naquelas fotos, mas isso também, de alguma forma, estava fazendo bem para ela, né? Agora, ela tomou consciência de alguma coisa, ou, enfim, tem alguma outra coisa por trás, está fazendo com que ela questione isso.
né? Só que ela não saiu de vez, acho que isso é uma coisa que faz a gente pensar, assim, ela não abandonou de vez, né? Não saiu totalmente, ela mudou inclusive ali a legenda de algumas fotos, né, colocando ali, revelando os truques dela, né, então ali eu tô parecendo bem esbelta, mas foi um sacrifício para eu colocar, por exemplo, a barriga para dentro, tive que usar o ângulo X ou Y. Quer dizer, as pessoas, elas de certa forma, né, essas que têm muitos seguidores, elas interpretam personagens Acho que nas sim, redes sociais? Faz parte de uma construção, né? Como qualquer trabalho, isso não deixa de ser, nesse caso, onde ela recebe para isso, não deixa de ser um trabalho, uma profissão, e ela precisa ter alguma dedicação. É uma interpretação? É, né? Mas acho que ela é tão válida quanto qualquer outra. Não tem muito esse questionamento como ela coloca, né? De não ser tudo tão perfeito e tudo mais. Existe uma tendência de todo mundo, né, a sempre escolher as mídias, as melhores fotos, o melhor ângulo para colocar nas mídias sociais, de uma maneira em geral. Isso não só de quem é uma celebridade, né? Acho que as pessoas normais também. E isso dá uma sensação para a gente que a vida do outro sempre é muito mais perfeita do que a nossa, que sempre está tudo muito bem e tal. Isso tem até estudos falando a respeito. E precisa se tomar um pouco de cuidado, mas não é um grande cuidado problema. tomar no sentido assim de crianças e adolescentes que seguem, né, as pessoas nas redes sociais acreditando aí numa falsa realidade, né, Luciana? Eu acho que a primeira coisa é você mostrar para elas o como é difícil você conseguir, por exemplo, em casa, uma foto perfeita. Né? Isso ajuda muito a entender. E se você for produzindo, se você for mexendo, sempre aquilo vai melhorando. Também mostrar, por exemplo, o que é um tratamento de foto ou de imagem, né? Pegar, por exemplo, um programa de editoração e mostrar como é que funciona. Tem vários exemplos disso na internet que você pode dizer, olha, era assim, fica assim, né? Acho que começar a clarear um pouquinho que existe esse outro lado, existe esse trabalho em cima daquilo que é colocado. Né? Isso ajuda muito a se ter um pouco mais de... Isso pelo lado dos seguidores, né? Que Sim. os pais podem ajudar e mostrar de fato que é a realidade. Mas para o lado dessas celebridades, digamos assim, né? Da própria essa jovem aí, australiana, que ficou anos, desde os 15 anos, agora ela está com 19, colocando todos os dias ali fotos dela. Quanto que essa pressão também pode ser perigosa e prejudicial? Quanto que uma jovem assim tem uma personalidade formada, né? Para aguentar essa pressão também? Então, acho que ela precisa de um entorno, né? Geralmente, os pais se maravilham muito quando isso acontece, até porque vem um retorno financeiro muito bom, mas é muito interessante que se tome cuidado, se preste atenção e vá se orientando junto sobre o quanto aquela imagem também não é ela especificamente, mas uma parte dela, né? Se você conseguir junto e construindo isso, fica melhor, né? É difícil você não pensar que é uma profissão. Né? Para mim é que é uma profissão de tempo integral, porque você passa o tempo inteiro buscando coisas ou pensando em coisas para estar ali, para alimentar. Mas é como você ser o dono do seu próprio negócio, você passa o tempo inteiro buscando uma melhoria. Só que ela trabalha com imagem. Né? Não dá para a gente dizer, por exemplo, ela também é modelo, mas não dá para a gente dizer que uma modelo não passa o dia inteiro pensando no que ela está fazendo, quando ela vai tirar uma foto, ou como ela precisa se alimentar para fazer aquilo, ou que roupa fica melhor, ou que maquiagem ela tem que sair, né? Uma atriz. Eu acho que a gente fica aí no meio da imagem de novo, né? Então tem um cuidado? Tem, mas não é um cuidado diferente do que as pessoas que têm uma profissão com visibilidade precisam tomar. É que ela, de fato, é muito nova. Né? Começar com 15 anos, acho que você tem toda uma visão de mundo diferente do que vai acontecer no futuro. Talvez ela tenha tomado alguma consciência nesse sentido de eu vivi de imagem, o quanto era importante estar sempre bonita, e hoje ela começa a considerar outras coisas. Não sei, precisa ver como isso vai acabar se desenvolvendo aí. Tá certo, Luciana. Agradeço muito sua participação aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o futebol de sábado ou domingo com os amigos é um momento aguardado por muita gente que trabalha durante a semana, mas os médicos alertam que ele pode trazer riscos aos praticantes. Vamos ver por quê. Hélio tem 49 anos, joga futebol todo sábado desde que era garoto. Hoje em dia também pratica tênis 2 vezes por semana. Para manter um bom condicionamento, a agenda de treinamento é complementada com academia. Faço alguma musculação porque depois dos 40 você perde muita massa muscular. Mas o Hélio é uma exceção. No Brasil, 30% das pessoas são fisicamente ativas, mas menos de 5% fazem exercício em quantidade e regularidade ideais.
Jogador do mesmo grupo, Vitor confessa que muitas vezes a correria do trabalho o impede de manter a frequência que gostaria. Eu quebrei o dedão do pé esquerdo uma vez e o pé direito uma vez também. Porque fazer uma vez por semana, você está submetendo o organismo a uma sobrecarga muito grande. Ele vai sobrecarregar coração, pulmão, sistema muscular, sistema ósseo. Ele poderá ter também sobrecargos, como, por exemplo, distensões musculares, lesões articulares. Ex-jogador profissional e treinador, Everton orienta os atletas de fim de semana a introduzir atividades físicas nos outros dias também. O trabalho melhorou, o desenvolvimento, a atenção no escritório, na sua empresa. Segundo pesquisadores, pequenas doses de esforço e desgaste levam o organismo a adaptações benéficas. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. A minoria que o faz com orientação, com certeza está dentro de um capítulo de atletas ou de pseudo-atletas e não vai ter grandes problemas. E a seguir, as viagens do fotógrafo Pierre Verger estão em uma exposição em São Paulo. São 270 imagens de diversas partes do mundo, lugares na Ásia, África e América Latina. Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu agora há pouco o Curitiba por 2-1 e está muito perto do título. A taça só não vem ainda nessa rodada se o Atlético Mineiro derrotar o Figueirense amanhã em Florianópolis. Uma pesquisa revela que o pólen é um alimento saudável para abelhas e também para os seres humanos. E como é ser idoso hoje no Brasil? Estes são alguns destaques do Repórter Eco de amanhã. No Repórter Eco deste domingo, conheça um estudo que revela qual é o conceito que se tem do idoso hoje no Brasil. O professor de História, Alexandre Hecker, diz que a sociedade evoluiu e a visão de ser velho atualmente é bem diferente da ideia preconceituosa que se tinha no passado. E ainda uma pesquisa da Universidade de São Paulo revela que o pólen apícola, que serve de comida para as abelhas, é também um alimento muito nutritivo para os humanos. Repórter Eco, domingo, 5h30 da tarde. Eu espero você. Até lá! E uma exposição no Museu Afro Brasil em São Paulo reúne parte do acervo do francês Pierre Verger, um dos maiores fotógrafos do mundo. Um nome reconhecido da fotografia mundial. Pierre Verger nasceu e viveu até a juventude na alta burguesia parisiense, até descobrir uma máquina fotográfica e um mundo todo, que ia muito além da capital francesa durante a Belle Époque. Faz a sua primeira grande viagem ao Tahiti, registra essa viagem e volta com um acervo fotográfico fantástico. E a partir daí começa a se dedicar à fotografia. Pierre Verger passa então a viajar pelo mundo, fazendo registros de pessoas, suas culturas e histórias. Visitou a Ásia, visitou toda a América Latina, os incas, os astecas, todas as etnias que existem aí. O baiano Gilberto Sá conviveu com o fotógrafo que morreu em 1996. Hoje, ele preside a Fundação Pierre Verger, criada em 1988 em Salvador para manter vivo o trabalho de Verger. A cidade foi a escolhida pelo fotógrafo, que era também um grande estudioso da história negra. O acervo de Verger inclui imagens, livros e cerca de 62 mil negativos. Parte deste material está na exposição As Aventuras de Pierre Verger, em cartaz no Museu Afro Brasil, em São Paulo, até o final de dezembro de 2015. São cerca de 270 fotografias que contam um pouco das experiências do fotógrafo. E o Jornal da Cultura, a edição de sábado, está terminando e a gente encerra hoje com as imagens da tragédia que marcou a semana. A enxurrada de lama de 2 barragens que se romperam arrasou distritos em Mariana, em Minas Gerais, e segue para o Espírito Santo.
Entidades pelo Brasil se mobilizam para receber doações para os desabrigados. Eles precisam principalmente de garrafas e galões de água mineral. Mais informações para quem quiser colaborar podem ser obtidas pelos números de telefones 31, que é o código da cidade de Mariana, 3239-4211 ou 3239-4223. Repetindo, 31 3239-4211 ou 3239-4223. Um bom domingo para você.